Olá, graça e paz. Nós estamos trabalhando uma estrutura ali do livro de Êxodo, começando lá em Isaías, mas agora passando para Êxodo, sobre cura e libertação, entendendo naturalmente que toda a proposta do diabo em relação a um trabalho de libertação é feita sob o aspecto de que Satanás ele tenta imitar Deus. Mas tem um momento que ele não consegue mais, porque o nosso Deus é soberano e absoluto. Então, a partir disso, ele começa a fazer propostas. E as propostas de negociação que nós vimos, a primeira delas foi que ele chama Moisés e Arão para sacrificarem na própria terra. E nós falamos ali, que isso está em Êxodo 8, 25, que tem lugares que nós não podemos oferecer sacrifício a Deus. Lugares profanos, lugares de perdição. Há lugares específicos que nós somos chamados a sacrificar a Deus. A segunda proposta de negociação é quando ele manda com que Moisés não vá muito longe. E ele pede para Moisés orar por ele, não é? O engodo de Satanás é querer fazer com que nós trabalhemos para Deus fora dos princípios de Deus. Terceiro aspecto, e a proposta terceira, é que, na verdade, ele tenta fazer com que os filhos e as esposas fiquem. Ele tenta fazer com que Moisés e Arão levem somente os homens para adorar e deixem a família, que é uma prioridade de Deus. E a quarta proposta de negociação, agora entrando para falar disso, nós entendemos que ali em Êxodo 10, 24, Faraó chama Moisés e diz: "Ide servir ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas e vacas, vão também convosco as vossas crianças." Ou seja, o Faraó ele tenta fazer com que nós sacrifiquemos a Deus sem levar o objeto do sacrifício. Ele quer que nós cheguemos a Deus com mãos vazias. Na verdade, nesse tempo de hoje, após o sangue da nova aliança de Jesus Cristo, nós compreendemos que o sacrifício vivo e santo e agradável é o nosso corpo. Nós somos o sacrifício queimado no altar. E muitas vezes as distrações do mundo são as propostas do engodo de Satanás, que nos leva, na verdade, a adorar a Deus somente no corpo presente, mas sem a conexão com o Espírito. Desconectados de Deus, fora de Deus, com a mente em outro lugar. Então, quando nós falamos de restauração, nós estamos falando da libertação como parte do processo de restauração. A restauração é a plenitude que agrega em si mesmo uma libertação. Então, quando Jesus, em João 10, versículos 9 e 10 diz: "Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Então, nesse texto, Jesus se apresenta como a porta que conduz à salvação, um lugar onde há pastagens. Ele diz: ele veio para que vivamos e vivamos com abundância. O objetivo do ladrão é roubar, matar e destruir. Então, muitos de nós precisamos viver essa abundância compreendendo na essência, com a consciência convicta do porquê ou do para que Jesus veio. Não é? Nós não vamos entrar pela porta para não ir para um lugar que não tenha pastagens. Nós vamos passar pela porta para um lugar que tem pastagens. Mas nós não podemos permitir que o ladrão ele continue vindo cumprindo a sua finalidade ou o propósito para o qual ele veio, que é roubar, matar e destruir. Agora, como que nós alcançamos a abundância que Jesus prometeu? Aí é uma chave, é uma pergunta, é uma indagação importante, né? Entenda que na cruz nada é automático. Na cruz não existe mágica. Nós precisamos passar por um processo. Quantas vezes eu tenho falado aqui que nós passamos pela porta, é a salvação,
é um ato pelo qual eu creio em Jesus, João 3,18, é um ato pelo qual eu crendo recebo o poder para ser filho de Deus, João 1,12, é um ato pelo qual eu confesso o seu nome, Romanos 10, 9 e 10, e sou salvo. Mas a santificação é um processo. Veja você que aqui em 2 Coríntios 3, 16 e 18 diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é um Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, a libertação, ela é apenas uma parte do processo. A libertação, você entra no caminho da salvação, é salvo, nome escrito no livro da vida, então você precisa passar por uma segunda porta, que é a libertação, para você prosseguir da maneira correta, fixando, interiorizando, aplicando os princípios bíblicos da maneira correta. Então, o processo de restauração, quando nós falamos disso, nós temos que entender que o número 1, o processo primário da restauração é a regeneração, é o novo nascimento humano que acontece no espírito humano por meio do evangelismo e do discipulado. Crendo em Jesus pela palavra da salvação e pelo convencimento do Espírito Santo, João 16, 8, e discipulado, que é a sedimentação do aprendizado que nós temos em Cristo Jesus. Pelo evangelismo, nós conhecemos Jesus como Senhor. Ele se torna o nosso Salvador. Fazemos uma aliança com Ele, pela qual nascemos de novo e confirmamos o novo nascimento com uma ação visível, que é o batismo nas águas. Isso é discipulado. Aliás, isso é evangelismo. O discipulado, nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, aprendendo os valores do seu reino e desenvolvemos uma vida devocional com Ele. Passamos a ser filhos pelo evangelismo e passamos a ser discípulos. Aliás, passamos a ser filhos, sim, pelo evangelismo, e passamos a ser discípulos pelo discipulado. O discipulado traz maturidade, o discipulado amadurece e sedimenta o conhecimento de Cristo. Então, esse é o processo de regeneração. Depois nós entramos no processo de libertação, que é a busca, na verdade, busca zerar o crédito de injustiça contra a vida de uma pessoa. Procura tirar o crédito de injustiça lidando com as verdadeiras causas que sustentam as explorações demoníacas e as plataformas com as quais Satanás tem legalidade para atuar na vida de uma pessoa. 2 Timóteo 2, 25 e 26, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo, porque haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Então aqui nós não estamos falando da regeneração, que é o novo nascimento pelo evangelismo e discipulado com sedimentação. Aqui nós estamos falando, na verdade, de uma libertação. E depois, um terceiro aspecto é a reeducação, é um processo de restauração que se completa com a perseverante reeducação de caráter, constante, permanente, progressiva, contínua até o fim da vida. É 80% do processo de restauração. E sem dúvida, quando nós falamos de reconstrução de caráter, nós estamos falando da parte mais trabalhosa. Muitas de nossas atitudes e vícios estão relacionadas com traumas, dores, vergonhas, medos, alianças iníquas, pecados. Essas são as estruturas que nós, na reeducação, nós vamos restaurar o caráter, desaprendendo alguns comportamentos e reconstruindo outros comportamentos. É desaprender e reaprender. É se desvestir do velho, se revestir do novo. É o exterior se corromper e o interior
se reestruturar, se renovar em Deus. É um discipulado aprofundado. Por isso, Jesus ensinou aos discípulos a verdade que liberta. Mateus 13:13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Então, essas são as 3 estruturas primárias que nós entendemos necessárias para uma vida abundante. Regeneração, nós passamos por ela primariamente, depois nós passamos pela libertação e por último pela reeducação, que é um processo contínuo, permanente e até o último suspiro. Vamos amadurecendo em Deus. Amanhã nós vamos falar do processo de libertação, já falamos disso há muito tempo atrás, mas vamos falar sobre sintoma, causa e tratamento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que Ele derrame sobre nós a sua bênção, o seu poder. Que Deus abençoe a Jerusalém com a paz, que o Senhor abençoe a nossa cidade com a paz. Eu declaro poder e graça sobre a nossa cidade. Hoje eu quero declarar sobre Campinas, onde estou hoje. Que o Senhor abençoe a cidade de Campinas em nome de Jesus com a paz que excede todo entendimento. Que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje. Que Ele abençoe as nossas mãos e que Ele derrame sobre nossos filhos uma prosperidade divina e uma vida abundante em nome de Jesus. Graça e paz. Até amanhã, se Deus quiser.